Nosso Jornal. Oferecimento: Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas. Boa noite, veja na edição de hoje do Nosso Jornal. Começa a segunda fase das obras do corredor leste-oeste, que vai ligar o centro do Recife à Avenida Caxangá. O São João aquece as vendas no comércio. E o teste do pezinho ajuda a identificar casos de anemia de nascença. A polícia prendeu um dos suspeitos de assaltar a agência do Unibanco no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. Outros 5 homens que teriam participado da ação continuam foragidos. O único detido foi Ezequias Francisco dos Santos, de 21 anos, que vai ser encaminhado agora à noite ao Cotel. O assalto ocorreu por volta do meio-dia, quando 6 homens renderam 2 seguranças do banco e roubaram cerca de R$ 2.500 dos caixas eletrônicos. Eles levaram também bolsas e celulares dos clientes e 2 revólveres dos seguranças. Na fuga, eles ainda roubaram um carro e trocaram tiros com a polícia. Ninguém ficou ferido. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Repressão ao Roubo e ao Furto. O corredor leste-oeste é um projeto da Prefeitura do Recife que pretende requalificar a Avenida Conde da Boa Vista, ligando o centro da cidade à Avenida Caxangá. A segunda etapa das obras começam no próximo mês e foram anunciadas hoje. As obras terão início na primeira quinzena de julho e serão feitas em uma área de 2.400 metros, que vai da Rua Benfica até a Rua da Aurora. Complementação da recuperação do piso, das placas de concreto da Conde da Boa Vista, a construção de calçadas com elementos intertravados, facilitando o trânsito das pessoas e tirando os buracos que nós temos nessa calçada, deixando-as niveladas. E também a retirada ou a organização de postes, orelhões, barracas, fiteiros que existem de um lado e do outro da Conde da Boa Vista. Durante a coletiva, foi apresentada uma maquete eletrônica com imagens do projeto de conclusão das obras, como esse trecho da Avenida Conde da Boa Vista e as plataformas de embarque que estão sendo construídas na Praça do Derby. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos do Recife, o fim dos trabalhos está previsto para o dia 29 de dezembro. Por causa das obras do corredor leste-oeste, a partir de amanhã, a MTU vai alterar temporariamente o ponto de parada de 29 linhas de ônibus que passam pela Praça do Derby, no sentido subúrbio-cidade. Os pontos de embarque e desembarque de todos os ônibus passam para a Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, em frente ao número 131. As obras devem ser concluídas em 10 dias. O telefone da Central de Atendimento ao Cliente da EMTU é o 0800 81 0158. O juiz do município de Tuparetama, no agreste do estado, Luiz Célio de Sá, determinou a suspensão de 4 empréstimos consignados feitos de maneira irregular por 2 financeiras. Uma delas com sede em São Paulo, que lesaram 4 idosos. O pedido atende à recomendação do Ministério Público, que recebeu denúncias de parentes das próprias vítimas. De acordo com a promotora Ana Clésia Nunes, os casos se referem a empréstimos tirados com ou sem o consentimento das vítimas. Mas em nenhuma das situações, os idosos teriam recebido cópias dos contratos ou sido informados sobre as taxas de juros. Os casos serão apurados criminalmente como tentativa de coação, prática abusiva prevista no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor. As financeiras têm 24 horas após a notificação para suspender os descontos. Lojas do centro, comércio ambulante e ateliês de artesanato. Não faltam opções para quem deixou as compras de São João para a última hora. Há 3 dias do São João, as lojas do centro do Recife usam a criatividade para atrair os clientes. Esta loja apostou em um trio de forró e vale até dançar para chamar os clientes. A procura está muito grande de jeans, em cima de jaqueta, calça, bermuda, assim, muita gente está procurando, né? Um friozinho bom, né? Mas para os ambulantes, as vendas estão abaixo do esperado. Antônio Queiroz trabalha há 15 anos em épocas de grandes festejos e espera que nos próximos dias o quadro se reverta. No começo está muito fraco. A atenção é melhorar amanhã, em diante, São Pedro vem aí, eu espero que melhore. Mas até agora tá fraco o movimento. Outra opção são os ateliês.
Longe da correria do comércio, Dona Maria das Graças trabalha de 12 a 14 horas em sua casa, no bairro de Rio Doce. Paraense há 16 anos no Recife, em época de São João e Carnaval, os trabalhos são dobrados. Ela confecciona vestidos de matuta para crianças e adultos e chapéus. Um trabalho personalizado, com muitas estampas e adereços. Os preços variam de R$ 5 a R$ 50. Eu faço questão de fazer diferente porque, para diferenciar do comércio, até São Pedro eu tenho encomenda, até para São Pedro, né? Porque tem aquele pessoal de última hora, pessoas que vai ter festa dia 28, dia 29, e aí outros é dia 21 e assim vai, né? Por causa do feriado de São João, alguns serviços não funcionam ou operam em horários especiais durante o final de semana. A partir de amanhã, as repartições públicas vão estar fechadas. Já os mercados públicos, as feiras livres, os plantões médicos, os serviços de limpeza, os shoppings e o comércio funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, o comércio fecha e os shoppings funcionam em horários especiais. Exame oferecido gratuitamente ajuda a identificar anemia em bebês e uma entrevista sobre a reforma política. A gente volta já. O teste do pezinho é um exame feito nos primeiros dias de vida que pode diagnosticar uma série de doenças, entre elas a anemia falciforme, um tipo mais grave de anemia. A doença atinge uma em cada 1.400 crianças que nascem no estado. Por isso, o Recife criou um programa modelo de tratamento que agora está sendo repassado para outros municípios. Josiane, Ana Vitória, Antônio Vinícius. Eles nasceram há menos de 2 semanas e se preparam para fazer o teste do pezinho. O choro de Ana Vitória deixa a mãe apreensiva, mas as 4 gotinhas de sangue permitem o diagnóstico precoce de doenças que os bebês já nascem com ela e facilita o tratamento. Vale a pena, com certeza. Você sabe a importância do exame do pezinho? Sei. Para verificar se ela tem anemia falciforme. O exame é feito entre o 7º e o 15º dia de nascimento. E uma das doenças que podem ser detectadas é a anemia falciforme. A doença é hereditária e atinge uma em cada 1.400 crianças que nascem em Pernambuco. E é mais comum na população negra. Esse teste do pezinho detecta essas alterações e os bebês são encaminhados ao hematologista, que é o centro de referência, para poder tomar as devidas orientações. Para as mães, um cuidado que não pode ser esquecido. A prevenir doenças, né? Que é muito importante, né, hoje em dia fazer, né? Porque antigamente não existia, agora está existindo, né? Para prevenir as doenças, né? Os maus que podem causar futuramente, como a tireoide e outras doenças, a anemia. E eu acho muito importante, né? Minha filha fez já está com 5 meses. Graças a Deus, o resultado dela deu que ela estava bem, né? A assistente social Sandra Lessa tem 2 filhas portadoras da anemia falciforme. Hoje, ela é uma das coordenadoras da Associação Pernambucana de Portadores de Anemias Hereditárias, que orienta pacientes e familiares. A associação ajudou a implantar o programa de anemia falciforme no Recife. O objetivo da associação é justamente dar apoio aos pacientes e familiares que têm a doença falciforme, entre elas principalmente a anemia falciforme, talassemia. E com isso, o trabalho da associação vem sendo feito desde 97. Temos também o albergue Casa de Andréa, que nós conseguimos abrir em 99 para que esses pacientes que vêm para tratamento no Hemop tenham um local onde ficar, para que possa descansar e também dar continuidade ao seu tratamento. Durante toda esta semana, representantes das secretarias de saúde de Olinda, Jaboatão, Paulista, além de Uberlândia, em Minas Gerais, participaram de uma capacitação para implantação e implementação de um programa de anemia falciforme nestes municípios. Foi realizada hoje na Assembleia Legislativa de Pernambuco a primeira audiência pública da CPI, que vai investigar supostas irregularidades cometidas pela CELP. Os deputados ouviram o diretor da ONG Ilumina, Antônio Feijó, especialista no setor elétrico. Segundo ele, o grupo que controla a CELP desrespeitou a cláusula contratual que determina a compra de energia pelo preço mais barato do mercado.
Durante a audiência foi divulgado o telefone 0800 281 3377 e o e-mail cpicelp@alep.pe.gov.br. Ficou adiada para a próxima semana a indicação dos nomes da bancada de oposição que vão fazer parte da CPI. Esse número de telefone e o e-mail são para as pessoas que desejarem fazer denúncias à CPI. A votação da reforma política, que há 4 anos tramita na Câmara Federal, voltou a entrar em pauta. Mas por conta de divergências entre partidos políticos, a votação da matéria foi mais uma vez adiada. A previsão é que o projeto de lei seja votado na semana que vem. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o cientista político André Regis. Boa noite, André. Boa noite. André, um dos pontos de divergência nessa questão da reforma política é a lista de votação, que existe a lista flexível e a lista fechada. Qual é a diferença entre um e outro e por que é que existe tanta divergência sobre essas listas? De fato, este é um ponto mais polêmico. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Brasil tem o pior sistema eleitoral do mundo. Há uma necessidade de modificar o sistema para barateá-lo, para aproximar o candidato do eleitor, a melhorar as relações entre executivo e legislativo e entre representante e representado. A Constituição determina que para os cargos do legislativo, ela deve se dar pela modalidade proporcional, ou seja, cada partido irá eleger tantos candidatos quantos eles conseguirem vencer o quociente eleitoral, ou seja, em suma, o partido que fizer mais votos terá maior percentual de candidatos eleitos. Se um partido fizer 60% dos votos, ele terá 60% da representação. Então vai ser dada ênfase ao voto de legenda. Mas isso é como seria tanto com lista aberta ou quanto lista fechada. O problema é que o nosso sistema, ele permite que o eleitor ele vote no candidato e não no partido. Quais são as consequências disso? Não há compromisso com os partidos, isso favorece o agrupamento de candidatos que não têm um perfil ideológico definido, simplesmente para burlar o sistema eleitoral em relação ao percentual mínimo de votos. Há uma possibilidade muito grande de abuso do poder econômico por conta de toda a área geográfica que vai ser disputada a eleição. O que é que se quer mudar? Quer agora o voto em lista fechada. O eleitor ele é obrigado a votar no partido e não mais no candidato para vereador, deputado estadual e deputado federal. Então isso implica dizer que agora os partidos vão fazer campanha para o partido e não para o candidato. O partido ele apresenta uma lista prévia dizendo quem são os seus candidatos preferenciais. Se ele tiver direito a 10 vagas, as 10 primeiras pessoas na lista do partido pré-ordenada iriam receber os cargos, né, os mandatos. Então, a diferença do fechado e aberto é justamente nessa, na impossibilidade do eleitor votar no candidato e sim agora no partido. Quem é que defende a lista fechada e a lista flexível? Os grandes partidos, a priori, PT, PSDB e os democratas, os grandes partidos estavam apoiando a lista fechada. O PSDB mudou de posição. E o PT está também caminhando para mudar de posição. E isso praticamente inviabilizará as chances da lista fechada passar. E, no caso, outro ponto abordado pela reforma política é a questão do financiamento das campanhas políticas. O texto do projeto de lei da reforma política, ele mantém o financiamento público. Exato. No sistema atual brasileiro, o financiamento ele é privado e público ao mesmo tempo. Ele é privado porque todo mundo pode contribuir, ou seja, há uma possibilidade de contribuição, nem todo mundo, existem as vedações da lei, mas é permitido que o particular contribua, mas o Estado entra com o tempo de televisão e com o dinheiro do fundo partidário. Se a lista fechada passar, haverá a possibilidade, e aí sim, passar o financiamento exclusivo público, porque como quem vai fazer a campanha não vai ser mais o candidato e sim o partido, nesse sentido se justificaria o financiamento público de campanha. Caindo a lista fechada, cai também o financiamento público de campanha, porque não faz sentido no sistema onde quem faz a campanha é o candidato, o Estado entrar com o financiamento da sua campanha. Então, agora, as chances são pequenas de passar a reforma. É isso que eu lhe perguntar, né? Já há 4 anos que o projeto já vem tramitando e sempre se arruma uma desculpa para adiar. Então... É muito difícil porque quem muda é justamente quem vai ser o principal
prejudicado pela mudança, porque todos que estão lá no Congresso Nacional foram eleitos na atual sistemática, uma sistemática que favorece o abuso do poder econômico, ou seja, onde não há muito compromisso com a opinião pública, é compra de prefeitos, é compra de votos, é um sistema absolutamente que chegou ao esgotamento. E é em função desse sistema que nós assistimos anualmente CPI do mensalão, ou das empreiteiras, tudo tem o financiamento de campanha por trás. Mas esse projeto, do jeito que ele está aí, em tramitação, com algumas emendas já propostas, você acha que ele vai ajudar a mudar um pouco o sistema, a moralizar um pouco mais a política? Eu acredito que sim. Ele é tímido, mas ele é bom, porque na medida em que ele vai forçar o eleitor a votar num partido, no longo prazo todo mundo vai ter que ter uma consciência partidária, o que não acontece hoje. A grande crítica que se faz é que o Brasil não tem tradição partidária, então não se muda o sistema. Mas o Brasil não tem tradição partidária porque o sistema eleitoral dele faz com que todo mundo vote em pessoas e não em partidos. Então precisamos inverter a lógica. Lamentavelmente, o presidente da República, que deveria desempenhar um papel muito importante, pressionando para que a reforma ela venha a ocorrer, ele não tem feito essa pressão sobre o Congresso Nacional. Então, como há uma resistência muito forte também dos pequenos partidos, porque os pequenos partidos vão ser atingidos diretamente pelas listas, eu acredito que vai ser muito difícil, na próxima quarta-feira, a aprovação do projeto. Então, será mais uma oportunidade perdida. André, como é que fica a questão? A gente tá, só para encerrar, como é que fica a questão dos partidos, né? Hoje a gente tem aquela questão de muitos partidos no país, o que acaba confundindo o eleitor e facilitando também uma série de coisas aí, como você já disse. Esse projeto de reforma política, ele também abrange a questão do número de partidos? Bem, fechando a lista, diminui-se naturalmente o número de partidos, porque a lista fechada, ela estabelece a necessidade de partidos programáticos, partidos ideológicos, partidos como o PT, como os democratas, o PSDB, PPS, são partidos que têm uma dimensão ideológica. Partidos como PRONA, PSC, PMN, PR, são partidos que vão ter uma dificuldade enorme caso a lista venha a passar, porque esses partidos eles são partidos instrumentais, ou seja, são pessoas que têm os partidos sob seu comando para viabilizar a ascensão ao poder e para as negociações político-partidárias. Então, por isso que esse é mais um obstáculo. Ok, André, muito obrigada por sua participação aqui no nosso jornal. Eu é que agradeço. Uma boa noite. Foram cumpridos hoje 2 mandados de reintegração de posse no município de Moreno, região metropolitana do Recife. Cerca de 15 famílias do Movimento Sem Terra foram retiradas do Engenho Moreno. Os trabalhadores ocupavam a área há cerca de 1 ano. Os barracos foram demolidos. No Engenho Floresta, cerca de 10 famílias também foram retiradas. As famílias ocupavam a área há mais de 6 meses. Segundo a Polícia Militar, as ações de reintegração foram pacíficas nas 2 áreas. As famílias que ocupavam os locais foram removidas para outros assentamentos do Movimento Sem Terra. Daqui a pouco, o livro mostra pontos pouco conhecidos da costa brasileira. É só um instante. O pernambucano conquistou o título de campeão 2007, categoria Master, no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Os atletas estaduais da modalidade começam a ganhar espaço no cenário nacional. Força, agilidade, concentração e muita flexibilidade. Características essenciais ao atleta de Taekwondo. Rubens Câmara, do esporte, acaba de chegar ao Recife trazendo o título de campeão brasileiro Master de 2007 no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. E o segundo lugar no Porto Alegre Open Internacional, ambos na capital gaúcha, no último fim de semana. Mas chegar até aqui não foi fácil. A rotina de treinamentos é rígida e exige muita disciplina. Pela primeira vez, depois de 10 anos lutando taekwondo, a gente conseguiu um apoio, um patrocínio integral. Então, quando eu cheguei lá, eu fui como se fosse uma obrigação para mim, trazer a medalha, pelo menos uma medalha, aí a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro,
por conta desse apoio, dessa confiança que foi depositada pela empresa. Bons resultados também para Jordando Amaral, de 12 anos, bronze no Brasileiro, e Calil Marcelo, ouro no Internacional e bronze no Brasileiro. Calil intensifica os treinos para as seletivas das Olimpíadas de Pequim 2008. Treinando muito, fazendo o trabalho de fortalecimento. Mês que vem tem a seletiva da Olimpíada de Pequim 2008. E é isso aí, mantendo o treinamento para obter mais um bom resultado. Você acredita que chega lá? Com certeza. Meu objetivo agora é lutar o Argentina Open, que vai ser seletiva para o Brasileiro do ano que vem, né? Sempre tem uma seletiva atrás da outra. Pernambuco, que já é considerado um dos 5 grandes estados do Brasil em termos de taekwondo, nós temos vários campeões nacionais. Eu acho que a participação da nossa equipe esse ano, mesmo estando em número reduzido, ainda foi bastante significativa. De medalhas no peito, agora é só comemorar. Mais 3 atletas pernambucanos garantiram vagas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Wagner Domingos, no arremesso de martelo, Keila Costa, no salto triplo e Cisiane Dutra, na marcha atlética. Eles foram campeões hoje durante o Troféu Brasil de Atletismo, que está sendo realizado em São Paulo. Pesquisadores do Rio de Janeiro estão no Recife para lançar um livro sobre uma parte importante da nossa história, o Brasil holandês. O livro se chama Roteiros de um Brasil Desconhecido. Um livro que fala sobre a região costeira do Brasil. São 320 páginas que trazem um conjunto de documentos datados de 1624 a 1637, entre manuscritos, diários de bordo, mapas e desenhos, que descrevem a costa do Brasil, preparados por vários comandantes de navio da época. Todos os documentos contidos no livro trazem informações detalhadas sobre as fortificações, a população e os engenhos pernambucanos e serviram como guia para a Companhia das Índias, responsável pela invasão holandesa a Pernambuco, abrindo as portas para a chegada de Maurício de Nassau. O livro foi organizado pelos pesquisadores cariocas José Paulo Soares e Cristina Ferrão. Foram 3 anos de pesquisas. Foram comprados pela Universidade John Carter Brown dos Estados Unidos num leilão em 1867 e ficaram guardados, são inéditos, publicados pela primeira vez em qualquer língua e trazem esse detalhamento da costa passo a passo. O livro vem desde o Rio da Prata até o Maranhão, mas concentra as suas descrições no Nordeste do Brasil. Esse resgate é importante porque dissemina fontes primárias e que possibilita a outros historiadores a continuarem essa pesquisa. O livro estará à venda a partir de amanhã na Livraria Cultura e no Instituto Arqueológico de Pernambuco, pelo preço de R$ 70. O nosso jornal fica por aqui. A gente se despede hoje com Dominguinhos e a música Canta Luiz. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Negócio Seguinte e logo depois o Edição Nacional. Canta Luiz, tua sanfona e teu canta me faz feliz. Toca Luiz, canta pra nós. Quero dormir e acordar com tua voz. Vai, asa branca, canta. Nosso Jornal. Oferecimento: Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas.